O exclave de Kaliningrado, que gerava grande controvérsia entre União Europeia, OTAN e Rússia, está parcialmente resolvido. Será que vai dar conflitos? A União Europeia, de fato, arregou contra a Rússia? Biden faz a sua primeira viagem oficial ao Oriente Médio e promete passar por territórios polêmicos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Israel e também os palestinos. A Líbia, por conta de uma disputa política ali, pode zerar sua produção de combustíveis fósseis, aumentando ainda mais o preço dos combustíveis. E também a Suécia. É divulgado a carta de aceitação à OTAN e nessa carta diz que a Suécia aceita sim armas nucleares, indo todo contra todo o seu histórico, né, de país pacífico contra o armamento nuclear e inclusive um território muito próximo da Rússia. Será que de fato isso vai dar problema? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição é baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, isso me ajuda bastante, tá? O valor que você quiser. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeira notícia importante está relacionado a Kaliningrado. Para quem não sabe, né, é um territóriozinho que separa a Rússia contínua do o restante da Rússia, né, que é Kaliningrado, que era uma região que pertencia à Alemanha, mas hoje pertence aos russos. É uma região que é dividida entre a Lituânia, e a Lituânia é um país que é membro da União Europeia e também que é membro da própria OTAN. E a União Europeia estava adotando sanções contra a Rússia e estava impedindo a passagem de produtos que estavam abastecendo a região de Kaliningrado, que é um enclave russo, pertence ao território russo. Esse bloqueio, por meio de rodovias, ferrovias e tal, estava fazendo com que a população de Kaliningrado não tivesse acesso a itens básicos para a sobrevivência, então alimentos, roupas e etc. A Rússia pressionou e falou, bom, beleza, já que a Lituânia está impedindo que as coisas passem por essa ferrovia, eu vou lá e vou atacar a Lituânia. Qual que é o grande problema? A Lituânia é membro da OTAN, é membro da União Europeia. Em tese, caso a Rússia atacasse, a Lituânia poderia convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN e também chamar os outros países, inclusive Alemanha e Estados Unidos, a também atacar a Rússia. Pois é, a União Europeia meio que deu um pouquinho para trás e falou, não, ó, rodovia não pode passar, mas se for por ferrovia, nem todos os produtos, hein? Coisas militares ainda não pode, mas ferrovia pode. Isso já vai dar um baita alívio na situação, tá? Porque vai conseguir ter abastecimento de roupas, itens básicos, bens não duráveis, enfim. Mas a Rússia, Moscou, não considera que a situação está resolvida. Porque considera que por rodovia, ferrovia e qualquer tipo de produto tem sim que passar pelo território da Lituânia, mesmo a União Europeia adotando sanções contra a Rússia. E aí, quem tá certo? A União Europeia de aplicar sanções ou a Rússia de não querer que o território de Kaliningrado não seja abastecido? Deixa aí nos comentários. Lembrando também que a União Europeia hoje, ela deu uma notícia importante, que a Croácia, membro recente, né, a Croácia que pertencia à antiga Iugoslávia, inclusive problemas gravíssimos até hoje com a Sérvia, outros países da Península Balcânica, adotou o euro como moeda oficial. No momento de queda vertiginosa do euro, de queda de credibilidade da moeda, enfim, dificuldade do Banco Central Europeu em aumentar a taxa de juros, para não aumentar ainda mais a dívida da União Europeia, e também para não gerar uma recessão econômica no bloco, a Croácia acha que vale a pena fazer parte dessa agremiação do euro como moeda oficial. Beleza? Outra notícia importante está relacionada à viagem do Biden ao Oriente Médio. Pois é, o Biden ele vai fazer uma viagem, primeiro passando por Israel, Palestina, e depois vai passar também, inclusive se reunindo com Mahmoud Abbas, que é o presidente da ANP, Associação Nacional Palestina, que é o partido político que comandaria o suposto Estado palestino. Só que tem uma notícia má, né, para a Palestina. Não existe Estado palestino. Embora tenha representação na ONU e tal, você não tem um território autônomo, com povo e um governo reconhecido internacionalmente. Nem na Cisjordânia, nem na faixa de Gaza. Então não existe Estado palestino. Mas enfim, vai fazer a reunião com Mahmoud Abbas e depois vai para a Arábia Saudita. Essa reunião, ela está sendo vista pelo Biden para tentar se aproximar de antigos aliados, que nem eu falei para vocês no vídeo de ontem, né? O Biden, principalmente no começo de 2022, estava tentando fazer um acordo com o Irã, acordo com a Venezuela, e isso estava desagradando a Colômbia, estava desagradando a Arábia Saudita, Israel. Então assim, pô,
Eu que sou seu aliado aqui, histórico, há anos tal, vocês não fazem acordo comigo. Agora, com esses países que são considerados terroristas, né? Não posso falar aqui no YouTube, vocês querem fazer esses novos acordos. Nem estava conseguindo se aproximar desses antigos rivais e nem estava conseguindo fazer uma aliança importante com antigos parceiros. O Biden aparentemente mudou de política. Vai fazer uma visita à Arábia Saudita, a Israel, perdão. Dentro da visita a Israel, vai querer consolidar os novos laços que existem, né, reforçar. O Trump era um aliado muito importante de Israel. O Biden não foi, pelo menos no começo do seu governo, tá? Por exemplo, o Trump, ele fez os chamados Acordos de Abraão. Ele fez com que, por exemplo, Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, países árabes reconhecessem Israel como um Estado legítimo. Tá certo que assim, né, nenhum desses países era grande rival de Israel. Nenhum tinha grandes rivalidades com o território dos hebreus. Mas, mesmo assim, foi uma aproximação importante. Agora, o Biden quer reaver essas questões. Agora, com a Palestina, a situação está complicada porque Israel continua construindo aqueles assentamentos judeus na Cisjordânia. Mais de 200 mil colonos judeus hoje vivem no território da Cisjordânia, que é território de Israel. De fato, pertence a Israel. Só que Israel, teoricamente, deveria deixar os palestinos ocuparem aquelas áreas. Em grande parte não deixa, né? O Bennett acabou aumentando os assentamentos, o Benjamin Netanyahu já fazia também esses assentamentos, então gerou um grande desagrado por parte da população palestina. O Mahmoud Abbas, fazendo esse acordo com o Biden, o que ele vai querer? Principalmente o reconhecimento da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, como um grupo não terrorista, tá? E falei a palavra. E também o repasse de dinheiro, de verbas. Pô, não está reconhecido como Estado? É um Estado porque está na ONU. É um Estado que está passando uma crise. E fala assim, pô, pro exército israelense, vocês repassam 4 bilhões de dólares por ano. E para mim, vocês estão repassando o quê? Eu que sou um país que tem uma baita crise econômica. Então vai querer mandar verbas também. E olha que interessante, né? Aparentemente, eu acho, tá, que os palestinos não vão conseguir grande coisa, mas estou especulando. A saída do Biden de Israel em direção à Arábia Saudita também está pretendendo aproximar Israel e a Arábia Saudita, porque os dois não são grandes amigos, né? Pô, a Arábia Saudita são os árabes, Israel é um país dos hebreus. A Arábia Saudita não gostou muito de Israel. Mas os dois eles têm um inimigo em comum muito forte, que é o Irã. Então vai ser a primeira vez que vai ter um voo direto entre Arábia Saudita, aliás, Israel em direção à Arábia Saudita. É uma coisa histórica, que vai fazer uma ponte, uma aliança entre dois antigos inimigos, digamos assim, mas que tem um rival ainda pior para eles, que é o território do Irã. Se o Biden conseguir essa conquista pro Oriente Médio, fazer uma aliança anti-Irã, isso vai ser bem importante para a popularidade do Biden, principalmente no Oriente Médio. Beleza? Também tivemos a notícia que a Líbia, na verdade notícia, né? A Líbia é um país, infelizmente, que passa por uma grave guerra civil, inclusive a Primavera Árabe, que tentava derrubar ditaduras que estavam há anos no poder, décadas no poder, acabou dando certo em pouquíssimos países. A Tunísia, por exemplo, né, acabou tendo um governo um pouco mais democrático e tal. Mas na Líbia, tirou-se o Muammar Gaddafi e acabou colocando no lugar um monte de grupos diferentes que não gostam entre si. Algumas milícias mais ditatoriais ligadas à ditadura militar, milícias muçulmanas. Hoje a Líbia ela tem 2 governos. A Líbia é um país riquíssimo em combustíveis fósseis, gás natural. A Líbia pertence ao OPEP, por exemplo, ou seja, é uma grande exportadora de petróleo. E, por conta das disputas internas entre esses 2 governos locais, a gente pode ter zerado a produção de petróleo. E aí sabe, né? Lei da oferta e da procura. Se você exporta menos petróleo, lei da oferta e da procura, o petróleo aumenta de preço. Pra gente, né? Infelizmente, que está convivendo com o aumento do preço do diesel, gasolina, etc., as notícias elas não são assim tão positivas, tá bom? E para finalizar, a Suécia e a Finlândia, lembrem-se que estavam no processo, aliás, estão ainda, né, no processo de ingresso na OTAN. Só que esses 2 países, eles têm um histórico de pacifismo, digamos assim. São 2 países signatários do TNP, por exemplo, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. São países que lideraram movimentos, inclusive, dos países que já têm armas nucleares de reduzirem os seus arsenais. Ou seja, tentar fazer uma mediação sem que fosse uma mediação baseado, pô, eu tenho mais arma nuclear do que você, né? Enfim, a gente sabe que na prática isso acaba não dando muito certo, vídeo que está acontecendo agora entre Rússia e OTAN. Belarus, por exemplo, ou a Bielorrússia, muito possivelmente vai receber
um sistema da Rússia que permite sim ter armas nucleares, assim como a OTAN, muito possivelmente, até pela carta que foi divulgada hoje, foi tornada pública, de ingresso da Suécia na OTAN, também garante que a Suécia, apesar de nunca ter tido armas nucleares ou interesse de se nuclearizar, ela aceita sim ser uma espécie de base militar da OTAN para recebimento de arma nuclear, em troca, claro, da manutenção da sua soberania. Qual que é a grande questão? Suécia, Finlândia, Rússia. É um território muito próximo do território russo. Será que a Rússia vai aceitar mais um país, mais um território próximo ali do membro da OTAN, inclusive, que tem armas nucleares próximo do seu território? O que a Rússia deveria fazer como resposta? Ou eles estão plenamente em seus direitos? Quero saber sua opinião? Deixa aí nos comentários, hein, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.